Pai Senhor, meninas, vamos começar nosso devocional hoje, orando ao Senhor, agradecendo a Ele pela noite que Ele nos deu e pelo dia que Ele está nos dando. Que o Senhor abençoe grandemente esse dia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença gloriosa nesta manhã, agradecendo a Ti, Senhor, pela noite de paz que nos desse para repouso, e Te louvamos, Senhor, pelo dia, pela vida, Senhor, pelo dom da vida que Tu tem nos dado, Pai amado. Continua com as tuas mãos estendidas sobre nós, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão. Amigo Espírito Santo, traz a compreensão da palavra, o esclarecimento da mesma, a revelação daquela que só tu pode nos transmitir, Deus de infinita bondade e misericórdia. Nós estamos te suplicando, ó Pai, Pai de amor e de bondade, abençoa cada uma das tuas filhas que aqui estão. Tu sabe da necessidade de cada uma, o que cada uma precisa, opere de maneira especial na vida das tuas filhas. Deus de amor e de bondade, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos hoje meditar no capítulo 17 de Lucas, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Ok, graças. Capítulo 17 de Lucas, e diz assim, primeira leitura é ensino sobre perdão e fé, depois a cura de 10 leprosos, a vinda do reino, nós vamos até o versículo 37. Então, o versículo 1 do capítulo 17 diz, Jesus disse a seus discípulos, sempre haverá o que leve as pessoas a cair. Em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço que fazer um desses pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor, faça-nos a fé crescer. O Senhor respondeu, se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderia dizer a esta amoreira, arranca-se e plante-se no mar, e elas lhe obedeceriam. Quando o servo chega do campo, depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz, venha logo para a mesa comer conosco. É assim que ele diz? Não. Ele diz, prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo, você pode comer depois. E acaso o Senhor agrade-se ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos nossos deveres. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria, ao que entra num povoado dali 10 leprosos. Mantendo certa distância, clamaram, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou, não curei 10 homens? Onde estão os outros 9?
Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro. E disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o curou. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se pode dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vós. Então ele disse aos seus discípulos: aproximando-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: vejam, lá está, ou aqui está ele, mas não o sigam, porque assim como o relâmpago lampeja, ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como o tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia suas rotinas de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então, o fogo e enxofre ardente cairão do céu e destruirão a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão da sua vida, ganhará. Salvar-se-á. Naquela noite, duas pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Muitas lições para nós nesta manhã, algo maravilhoso da parte de Deus. O Senhor é aquele que tem agido de maneira toda especial e tem nos instruído de maneira gloriosa. Veja só, aqui são várias explicações que o Senhor tem nos dado dentro desta palavra. Uma palavra muito rica, e no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, é tudo detalhado. Lucas, ele detalha muito tudo que vai fazer, tudo que vai falar, ele detalha muito, pois Lucas era médico, e a gente sabe que ele era, né? Médico, a gente já sabe dentro da palavra, e compreendemos esta palavra. Mas o nosso estudo nesta manhã nos mostra o seguinte, do capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 37, lições do reino, fala sobre o perdão, sobre fé, serviço e vigilância. Nós precisamos estar vigilante. Sabemos que Jesus virá a qualquer momento. Ele virá no abrir e fechar de olhos. Quando a gente, muitas vezes, pisca, né? Como a gente diz assim, pestaneja, nós nem esperamos. Quando pensa que não, já estamos fazendo isso. Então, no primeiro item do primeiro ponto, aliás, o primeiro ponto diz o seguinte: cuidado com o escândalo. Lucas, capítulo 17, versículo de 1 a 2. É inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por que vierem. Jesus reconhece a realidade do mundo. Tropeços e escândalos virão, porém,
ele alerta que quem causar a queda espiritual de alguém é algo sério diante de Deus. O termo escândalo aqui significa armadilhas que fazem outros tropeçarem na fé. Porque tem muitas pessoas que fazem alguém tropeçar. Às vezes com as suas palavras, com a sua maneira de andar, até a nossa maneira de nos vestir, muitas pessoas olham e elas se escandalizam e deixam de seguir a Cristo. Por incrível que pareça, é assim que acontece. A aplicação para nós é o seguinte: precisamos cuidar de nossas atitudes, palavras e exemplos. Devemos ser instrumentos de edificação, não de destruição espiritual, especialmente com os novos na fé. Devemos ser amorosos e cuidadosos. Devemos ter muito cuidado. Quando as pessoas vêm a Cristo, elas vêm com um olhar totalmente diferenciado. Mas quando chega na igreja, no templo e na igreja, de um modo geral, ela começa a ver as atitudes de certos crentes. E quando ela vê essas atitudes, ela diz: mas é assim que é ser crente? É assim que é servir a Cristo? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo, como diz a palavra do Senhor. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com a vida espiritual do outro, porque se ele tropeçar por nossa causa, nós somos responsáveis. O segundo ponto diz assim: a importância do perdão. Lucas, capítulo 17, versículo 3 ao 4. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Jesus nos ensina que perdoar não é uma opção, mas um mandamento. Aqui sim. Mesmo que alguém peque 7 vezes por dia, se houver arrependimento, devemos perdoar. Só que, dentro quando a gente começa a falar, explicar, instruir, dentro do emocional, a gente diz que é uma opção, mas dentro da palavra do Senhor é um mandamento. Né? Devemos perdoar aqueles que nos ofendem. É tanto que a oração do Pai Nosso diz o seguinte: nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então, se nós perdoamos, é o Senhor que tem nos mandado perdoar. A aplicação para nós é o seguinte: o perdão cura, liberta, restaura relacionamentos. Guardar mágoas nos adoece espiritualmente. Perdoar é imitar o caráter de Deus. Então, nós precisamos aprender a perdoar, liberar perdão. Se a pessoa quiser aceitar, tudo bem, será abençoada. Se não, não podemos fazer nada por ela, só por nós mesmos, né? E assim a gente começa, então, a analisar como é gratificante perdoar. Existe o quê? Saúde para os nossos ossos, saúde espiritual, saúde emocional, saúde mental, quando nós liberamos perdão. Quando nós não liberamos perdão, nós adoecemos do corpo, da mente, da alma, do emocional, do espírito. Então, é muito sério a questão do perdão. É por isso que Deus tem me levado muitas vezes a falar sobre o perdão. Porque alguém precisa liberar perdão para o outro. A pessoa precisa. Por quê? Porque isso faz parte da sua vida espiritual. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou. Eu não tropeço. Eu não erro. Então, eu não preciso perdoar. Não, eu não fiz nada de mal. Precisa fazer uma análise em si mesmo e ver que você guarda mágoa sim, que você realmente não perdoa sim, é orgulhoso, não pede perdão também. Então, tudo isso são coisas que acontecem na nossa vida. E nós precisamos ter vigilância, muita vigilância, para poder não ficar aqui, perdendo tempo, dizendo que está servindo ao Senhor, mas as coisas não andam, as coisas não avançam, a situação fica pior. Por que será? Por que será que isso não está acontecendo? Por que as coisas na minha vida não fluem? Por que na minha vida eu só vivo enferma? Por quê? Por causa das mágoas, dos ressentimentos, da falta de perdão. Quando a gente perdoa, a gente se sente mais leve.
A gente se sente, vamos dizer assim, numa condição de poder chegar diante do Senhor e dizer assim: Pai, perdoa as minhas falhas, as minhas fraquezas. Eu faço como Paulo, aquilo que eu quero fazer, não faço, e aquilo que eu não quero, quando penso, já tenho feito. Perdoa-me, Senhor. Como é que eu posso chegar diante do Senhor, pedir perdão pelas minhas falhas, quando eu mesmo não sei perdoar? Quando eu mesmo não perdoo as pessoas, não relevo muitas coisas que as pessoas fazem. Muitas vezes, a gente se machuca, se magoa e fica ali lambendo as nossas feridas. Eu digo isso por experiência própria. Nós, todos aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, são criticados, são apontados, são perseguidos. Então, sempre vamos ter perseguição. Aí, muitas vezes, as pessoas dizem: mas a fulaninha mexeu comigo, disse isso comigo, falou assim comigo, levantou o falso, falou mal de mim. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Agora, cabe ao ser humano que foi ferido, machucado, liberar perdão. E cabe àquele que foi quem fez isso pedir perdão, para que possa ser perdoado e ter acesso ao trono de Deus. Muitas vezes a gente se sente vazia, muitas vezes a gente se sente só, muitas vezes a gente se sente, vamos dizer assim, até parece que está afastado de Deus, por causa das nossas próprias atitudes, das nossas ações, dos nossos ressentimentos. Porque se nós nos enchermos de Deus, encher mesmo, saturarmos de Deus, da presença do Senhor, da palavra do Senhor, da vontade de Deus em nossas vidas, não tem lugar para mágoas, não tem lugar para ressentimento, não tem lugar para isso. Porque nós estamos cheios de Deus. Se está cheio, não tem lugar mais. Não tem mais lugar para entrar nada. Só para sair. Aí sai o quê? Esperança, palavras para as pessoas, palavras boas, atitudes de uma serva do Senhor. Então, só sai coisas boas. Eu tenho sempre falado a respeito da bucha. Você pega a bucha, coloca debaixo da torneira e você abre a torneira, e quando você desligar a torneira, que apertar a bucha, ela está cheia de água. A mesma coisa somos nós. Quando vem os apertos, as dificuldades, nós estamos tão cheios de Deus que a gente só pode pedir misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor. Senhor, Tu és a minha esperança, Tu és a minha alegria, Tu és o meu contentamento. Por isso que nós precisamos estudar a palavra, conhecer a palavra e orar, buscar a presença do Senhor, para que todas essas coisas saiam de nós e para que possamos estar vazios de nós mesmos, para sermos cheios do poder de Deus, da glória de Deus, da palavra do Senhor em nossas vidas. O terceiro ponto diz: fé que move montanhas. Capítulo 17, versículos 5 ao 6. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, os discípulos pedem mais fé, mas Jesus mostra que até uma fé pequena, se verdadeiramente é poderosa, não é o tamanho da fé, mas em quem colocamos a fé que faz a diferença. Aonde está a sua fé? A minha fé está em Deus. Aquilo que eu não posso fazer, Deus pode fazer por mim. Aonde a minha mão não vai, a mão de Deus vai. Mas eu tenho muitas causas, muitos problemas. O Senhor é aquele que entra em computadores. O Senhor é aquele que entra em tribunais. O Senhor é aquele que muda a história de pessoas que confiam nele. Então, como diz a palavra do Senhor, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê. Então, nós não estamos vendo. Aquilo que estamos vendo não é fé, mas aquilo que eu quero, desejo, preciso, necessito, mas já vejo pelos olhos da fé, já agradeço pelos olhos da fé, isso é fé. É fé no Senhor que move montanhas, que faz coisas inefáveis para nossas vidas. Não é vontade de Deus que os seus filhos sofram, mas muitas vezes é necessário para que possamos entender quem era o nosso Deus. A gente só conhece Deus que supre as necessidades quando Ele supre a nossa. Nós não conhecemos Deus na bonança, nós só conhecemos Deus na escassez, na necessidade, na dor,
quando a gente está passando por alguma aflição, aí a gente diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, aí a gente vê a misericórdia do Senhor chegar. A gente só sabe que o Senhor é aquele que nos livra quando estamos em perigo. Aí a gente grita, socorro, Senhor, me socorre, venha ao meu encontro, necessito de socorro. Aí você recebe o socorro de Deus. Aí é quando você testemunha e diz, olha, eu necessitei do socorro de Deus e ele veio ao meu socorro. Às vezes você diz a uma pessoa que está faltando tudo em casa, diz, olha, eu não tinha mantimento, mas eu confiei no Senhor, coloquei diante dele e o Senhor mandou mantimento para a minha casa. E assim o Senhor faz. Mas precisamos colocar a nossa fé nele, porque ele é poderoso para fazer o que nós não temos condições de fazer. Precisamos disso. Então, para nossa aplicação é o seguinte: devemos exercitar a fé diariamente. A fé cresce na prática, não apenas no pedido. Confiar em Deus abre portas impossíveis. Se a fé é o firme fundamento, então veja pela fé a solução dos seus problemas. Veja pela fé sua casa salva. Veja pela fé sua família dentro da casa do Senhor, alegre-se e adorando a Deus. Pela fé, você diz, pela fé eu já vejo as coisas acontecendo na minha casa. Eu não sei se vocês já leram o livro de... Antigamente ele era Po Yong-Chu, depois ele passou para Dave Yong-Chu, e agora ele já faleceu. Mas tem o livro da quarta dimensão dele, que é muito interessante. Interessante que eu fiz essa experiência, eu tive essa experiência através desse livro, que ele fazia o seguinte, ele uma vez convidou umas pessoas para ir à sua casa, no apartamento que ele estava, no apartamento que ele tinha, mas no apartamento não tinha nada. Mas ele dizia para os amigos, olha, vocês estão vendo aqui, tem um jogo de sofá assim, assim, assim. Vocês estão vendo a minha mesa aqui, a minha mesa de vidro, com 8 cadeiras, olha, tudo arrumado, vocês estão vendo, está lindo. Vocês estão vendo a minha cozinha toda planejada, toda arrumada, e não tinha nada. Os amigos olharam assim, e um olhava para o outro e dizia assim, esse homem está ficando louco. Mas para ter fé e falar por fé e exercitar fé, para muitos é loucura mesmo. Mas para nós, não. Nós estamos realmente não confiando na nossa própria força, mas estamos confiando na força do Senhor. Precisamos tudo ver pelos olhos da fé. A Bíblia diz que tudo que está no celeiro de Deus é direito nosso. Então, nós precisamos olhar pela fé. Então, só para complementar essa parte aqui, eu morava numa vila, e nesta vila era difícil, tudo era difícil. Lá só tinha mesmo casas, não tinha nada para comprar, era distante da cidade, e eu morava nesta vila. E, para surpresa minha, um certo dia, a minha geladeira queimou. E lá só tinha um culto por semana, numa casa de um diácono, onde tinha um ponto de pregação. Então, só tinha um culto por semana. E quando foi um dia, minha geladeira queimou, levei para o conserto, o rapaz disse que não tinha conserto, e eu fiquei desesperada, levava as coisas para a casa de uma colega, de uma vizinha, que tinha na outra rua, e eu saía com aquelas coisas tudo para levar para lá. Quando foi um certo dia, eu não fui ao culto. Eu disse assim, mandei um recado para a esposa do diácono, que ela era a única que pegava no pé de que faltavam os cultos, e para o diácono também. Eu disse, hoje eu não posso ir ao culto, porque eu vou ter uma audiência. E eles ficaram sem entender que audiência era essa. E eu disse, não. Aí eles foram, Sivaldo foi para o culto, os meninos foram e eu fiquei em casa. E eu entrei no meu quarto, dobrei o meu joelho e disse assim, Senhor, eu tenho andado em retidão contigo. Tenho procurado fazer a tua vontade. A minha geladeira queimou, Senhor. E eu não tenho como comprar outra. Mas eu preciso de uma geladeira. Mas não coloquei nada no lugar da geladeira. A geladeira saiu dali, aí a menina até que morava comigo dizia assim, vamos colocar o fogão no lugar da geladeira. Eu disse, não, não vamos colocar nada no lugar da geladeira, porque a geladeira vai chegar e vai para o lugar dela. Então, isso é na quarta dimensão, neste livro. A gente não coloca nada no lugar que a gente quer colocar algo, a gente deixa vazio, não coloca nada. E fica, olha, Senhor, está vazio, esperando aquela peça que eu preciso. Tá? E eu disse, não deixa, não bota nada, deixa vazio.
E ela deixou ali vazio, e eu continuava dizendo, Senhor, e quando eu saí da oração, eu disse, olha, Senhor, aqui está o lugar da geladeira. E eu preciso, Senhor, dessa geladeira. Isso foi uma terça-feira, que eram os dias que tinha culto lá. Quando a pessoa que não chegou, a irmã, no outro dia, na minha casa, e perguntou para mim por que eu não tinha ido para o culto. Eu disse, não, porque eu tinha uma audiência. Ela disse, uma audiência por quem? Eu disse, com o Rei dos Reis, com o meu Deus, com o meu Pai, com o meu supridor. Aí ela olhou assim para mim, ela disse, e o que é que você foi pedir para ele? Eu disse, eu pedi para ele uma geladeira. Aí eu disse, ela olhou assim bem na minha cara e disse, e ele vai te dar? Eu disse, vai. Aí eu disse assim para ela, de ontem, que era terça-feira, a 8, vai estar aqui a minha geladeira. Ela disse, eu quero só ver. Eu disse, você vai ver, incrédula. E tudo bem. Tá. Eu saí, ela saiu, foi embora, eu fui na cidade. Quando eu cheguei na cidade, eu queria uma geladeira bege, porque o meu fogão era bege. Aí eu disse assim, eu fui na loja, olhei na loja as geladeiras e eu perguntei ao rapaz, moço, aqui não tem uma geladeira dessa cor bege? Ele disse, ontem estava em promoção, mas hoje já saiu da promoção, está no depósito. Aí eu disse, você me leva lá para eu ver? Ele disse, leva. Aí eu fui até o depósito, olhei a geladeira, eu disse, é essa aqui mesmo. Aí ele olhou assim para mim e disse, é essa aqui mesmo o quê? É essa geladeira que é a minha. Aí ele olhou assim para mim, ele disse, é sua? Eu disse, é. Eu venho já buscá-la. Aí ele olhou assim para mim e disse, como é que a senhora vai levar? Eu disse, não, quem vai levar vai ser vocês. Mas eu venho já pagar para poder levar. Tá. Cheguei no Banco do Brasil e falei com meu pai. Pai, o senhor tem crediário para comprar uma geladeira? Ele olhou assim para mim e ele disse, tenho. Aí eu disse, eu preciso de uma geladeira. Que tal? Vamos lá tirar comigo? Eu fico pagando as prestações. Tá. Fomos, tá, o pai passou lá, deu o nome dele lá, os documentos e tal, porque ele já tinha crediário lá. E aí a gente tirou a geladeira. Irmãs, eu não paguei nem um tostão da geladeira. Quando eu ia pagar a geladeira já estava paga. Aí eu disse assim, meu Deus, e quem pagou essa geladeira? E ninguém quis me dizer quem tinha pago a geladeira. Tá, quando foi na terça-feira de manhã, a geladeira estava na minha casa, na minha cozinha. Aí a esposa do diácono foi na minha casa. Quando chegou lá, que ela viu a geladeira, ela disse, grande é a tua fé. Aí eu disse, a Bíblia diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor fará coisas grandiosas em nossas vidas. Então, a minha fé é uma fé pequena, mas na minha pouca fé, o Senhor é aquele que honrou a minha fé. E o Senhor honra a nossa fé. E estava lá a geladeira e a irmã saiu maravilhada. E dizendo, meu Deus, como é que o Senhor faz uma coisa dessa? Eu disse, Deus não tem filho predileto. Ele faz com aqueles que têm fé. Ele faz com aqueles que confiam nele, que acreditam nele. Ele faz. Deus não tem filho predileto. Ele faz para aqueles que acreditam, que crê nele. Então, nós precisamos crer, acreditar, exercitar a fé. Ainda que aos seus olhos humanos seja impossível, ainda que aos seus olhos humanos seja difícil, ainda que os seus olhos humanos mostrem o contrário das coisas, mas Deus não age pela lógica, ele age pela vontade dele. Ele age e muitas vezes ele nos surpreende. Eu pensei que o Senhor vinha por este lado, e o Senhor vem por um lado que a gente não imagina. Ele vem por um lado que a gente nem imagina por onde ele vem, mas ele vem. O que nós precisamos fazer é exercitar a nossa fé todo dia. E dizer assim, fazer como Jó, ainda que ele me mate, nele eu espero. Ainda que nada aconteça, eu ainda continuo esperando nele. Porque o Senhor é aquele que honra a nossa fé. E naquele dia o Senhor honrou a minha fé. E eu louvei a Deus, agradeci ao Senhor muitíssimo, porque o nosso Deus, ele é poderoso e ele é fiel. Bendito é o nome de Jesus. Vamos para o quarto ponto. A atitude do servo de humildade. Capítulo 17, versículos 7 ao 10. Somos servos inúteis, porque fazemos somente o que devíamos fazer. Jesus ensina que os discípulos devem servir em buscar reconhecimento. O foco do servo é agradar o Senhor e não os aplausos.
Então, veja só, Jesus ensina que os discípulos devem servir sem buscar reconhecimento. Mas nós queremos ser vistos, nós queremos ser aplaudidos, nós queremos que as pessoas nos honrem, nós queremos isso. Mas o servo, ele serve, ele agrada ao Senhor sem buscar aplausos, sem que alguém chegue e bata no ombro dele e diga: poxa, você fez isso, foi maravilhoso. Se fizer isso, tudo bem. Se não, tudo bem também. Não tem problema. Eu não estou fazendo para ser vista. Eu estou fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado. Não estou fazendo para ser ovacionada. Não, de jeito nenhum. O nome do Senhor será glorificado através do meu servir. Eu quero que o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido através do meu servir. Então, veja só, a nossa motivação deve ser amor e obediência e não vaidade. O verdadeiro servo se alegra em servir, mesmo sem recompensa humana. A humanidade é um sinal, a humildade é um sinal de maturidade espiritual. A humildade é um sinal de maturidade espiritual. Então, veja só, precisamos ser humildes. Se alguém realmente viu o que a gente fez, tudo bem. Se não viu, tudo bem também. Não tem problema. Não tem problema você dizer, poxa, ai, saiu tudo muito lindo, saiu tudo maravilhoso. Quem fez? Ah, foi a fulana, você está de parabéns. Se disse que está de parabéns, ótimo. Se não disse nada, ótimo também. Porque eu não fiz para aparecer. Eu fiz para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, nós precisamos entender isto. Por que nós somos servos inúteis? Porque a gente só faz aquilo que a palavra do Senhor diz que é para fazer. Vamos dizer assim, alguém vai visitar a pessoa que está enferma. Aí só visita aquela que estava enferma, mas não avança mais à frente, que tem outra que está enferma. Não, mas foi mandado para eu visitar só essa. Não, eu posso visitar essa, posso visitar aquela e posso visitar outra. Então, veja só, não somos servos inúteis, que só fazemos o que manda e só fazemos aquilo que manda. Não, eu preciso ir além. Eu preciso fazer para a obra do Senhor, para a glória de Deus, além daquilo que manda. Aí sim, é maravilhoso, é glorioso o que a gente faz. E a gente serve ao Senhor. Então, é isso que nós precisamos compreender, ter humildade e ter maturidade espiritual. Está na hora da gente comer mocotó, está na hora da gente comer uma feijoada bem feita, está na hora da gente comer comida grossa, parar de tomar leitinho. Nós temos que crescer. A Bíblia diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Quando a gente come comida grossa, pode vir pedradas, pode vir o que vier. Eu não vou me ferir. Por quê? Porque eu já sou uma pessoa madura. Eu já não vou estar lambendo as minhas feridas, não vou estar me lamentando, porque eu não sou crente, vamos dizer, cristal, que basta tocar que já quebra. De maneira nenhuma. As provas da nossa vida é justamente para isso, para a gente crescer, amadurecer, é para a gente poder ter maturidade. Isso são as provas das nossas vidas. Muitas vezes, eu aprendi com uma pastora que o Senhor, ele muitas vezes, ele usa pessoas, porque a gente não passa prova com pessoas que a gente não ama. A gente passa prova com as pessoas que a gente ama. E muitas vezes é o quê? É Deus usando a bucha grossa para poder limpar as arestas do nosso coração. Então, Deus não prova a gente com pessoas que a gente não tem afinidade. Deus não prova de maneira alguma. Deus prova com pessoas que a gente ama, que a gente come na mesa, que a gente senta no sofá, que a gente conta as nossas vamos dizer assim, as nossas histórias. São com essas pessoas que o Senhor nos prova. Mas Ele prova para a gente poder amadurecer, para poder a gente amar de verdade e amar com sabedoria. E a cada momento isso vai acontecendo em nossas vidas. Mas muitas vezes a gente olha assim e diz assim, foi a fulana que me feriu. Não, Deus permitiu para fazer você crescer. Deus permitiu para poder limpar seu coração. Deus permitiu porque coisas maiores vão acontecer e você vai ter força suficiente para sobreviver, para passar por esse processo. Nós precisamos entender
que passamos por processos porque o Senhor permite passarmos. E a gente passa pelo processo para poder viver o propósito. Mas a gente quer viver o propósito sem passar pelos processos. A gente passa pelos processos. O processo realmente é doloroso, não é bom, não é gratificante, mas faz um efeito maravilhoso em nossas vidas. Aí sim, vamos ter força suficiente. Pode vir chumbo grosso, não saio do meu lugar. Permaneço plantada aonde o Senhor me plantou. Eu vou criar raiz aonde estou, porque muitas vezes nós parecemos crentes, planta de ornamento. As plantas de ornamento, uma hora está num canto, outra hora está no outro. Uma hora está no lugar, outra hora está em outro lugar. Mas a planta que cria lodo ao seu redor, que cria raiz, não tem quem arranque. Pode vir tempestade, não arranca ela do lugar que ela está. Porque ela não é crente de ornamentação. Ela não é de maneira, não é para enfeitar o lugar. Ela é para fazer alguma coisa. Dar fruto, fazer sombra e alimentar aqueles que têm fome, e é assim que é a vida do cristão. Essa é a vida do cristão. Nós precisamos ter esse entendimento. Não espere aplausos de ninguém, mas espere a honra do Senhor. Espere o agradecimento e a misericórdia do Senhor que vem para nossas vidas. Ele é honrado, o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. Nós não viemos aqui para agradar. Nós viemos aqui para poder, assim, fazer a vontade do Senhor dentro daquilo que Ele quer que venhamos fazer. Amém, irmãs? Que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos para o 5º ponto. Os 10 leprosos e a gratidão. Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao versículo 19. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus. 10 foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. E era um samaritano. Considerando impróprio pelos judeus, gratidão é mais do que educação, é fé genuína. Veja só, aquele que nem fazia parte, mas foi o único que veio para agradecer. E quantas vezes isso acontece no nosso meio? O Senhor opera tantas maravilhas em nossas vidas, mas a gente só lembra dos problemas. A gente só lembra das dificuldades. A gente só lembra da escassez, mas não lembra de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Pela vida, pela salvação da nossa alma, pelo lar que Ele nos deu, pelo esposo que Ele nos deu. Ah, mas o esposo dá muito trabalho, mas Ele lhe deu. Você tem um marido que você realmente merece. Esse era a pessoa que o Senhor te deu. Então, é essa pessoa. Agradecer por ele, agradecer pelos filhos, agradecer por tudo que o Senhor tem dado. A gente, muitas vezes, pede mais do que agradece. Nós precisamos ser agradecidos. Agradecidos de verdade ao Senhor. Ter uma fé genuína e dizer agradecer ao Senhor, sim. Agradecer ao Senhor pela luta, pela prova, pela dificuldade, porque é nas provas que a gente conhece o Senhor, é nas dificuldades que a gente vê a mão de Deus agindo. Então, nós precisamos verdadeiramente agradecer a Deus por tudo. Por tudo. É as provas que nos faz crescer, é as provas que nos faz a cada dia amadurecer, é na provação que a gente aprende a confiar, é na provação que a nossa fé, na verdade, vai crescendo, é na provação, é nas dificuldades, sim. Quantas bênçãos recebemos e esquecemos de agradecer? A gratidão abre caminhos para mais bênçãos. Deus valoriza um coração grato, mais do que muitos rituais. A tua fé te salvou, não só curado, mas salvo espiritualmente. O Senhor não vem só para curar, Ele vem para salvar. A palavra do Senhor Jesus, Ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E por isso que eu digo que na igreja é onde tem mais gente doente. Por quê? Porque se esconde atrás da religiosidade. Ah, mas eu sou crente há 20 anos, eu sou crente há 50 anos. Não importa. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Precisamos perseverar até o fim. Não posso deixar Jesus por nada. Ah, passei pela irmã e ela não me saudou com a paz. Não tem problema, a paz volta para mim. Não tem problema nenhum. Ela não saudou, não tem problema. Ela não quis responder. Ah, o problema é dela. A minha obrigação é falar. Paz seja para todos. Deus abençoe as irmãs.
Amém. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, problema. Não tem problema. Volta para mim, como diz a palavra do Senhor. Se você der a paz a alguém e alguém não responder, a paz volta para você. Está tudo certo. E está tudo bem. A pessoa depois é que vai analisar. Então, veja só, nós precisamos disso. A fé, ela não só salva, mas não só cura, mas ela salva espiritualmente. Eu preciso ter fé. Por isso, é orar e dizer, Senhor, gera em mim fé, uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que ninguém arranca, uma fé que ela, na verdade, está plantada, arraigada dentro de mim, uma fé que não tem vento de problema, de dificuldade que vai arrancar a minha fé, de maneira nenhuma. O 6. Ao voltar o Filho do Homem e a vigilância. Está no capítulo 17, versículo 20 ao 37. O reino de Deus está entre vós, como foi nos dias de Noé. Assim será também nos dias do Filho do Homem. Jesus ensina que o reino de Deus não é apenas futuro. Ele já começou com sua presença entre nós, mas a plenitude virá com sua segunda vinda, que será súbita, visível e inevitável. Nós sabemos que na primeira vinda de Jesus, na primeira vez que ele voltar para buscar a igreja, ninguém vai ver. Só vai sentir falta das pessoas que sumiram. Só vai sentir falta daqueles que desapareceram. Ninguém vai ver Jesus. Porque quando ele vem, ele vai arrebatar aqueles que são dele. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados. Então, o povo vai sentir falta daqueles que sumiram. E aí vai haver um grande alvoroço. Mas o que vai acontecer é quando haverá grande tribulação. Aí, quando todo olho o verá, quando ele pisar os pés dele no Monte das Oliveiras, aonde vai abrir uma fenda, e todos os judeus, aqueles que reconhecem Cristo como seu Salvador, aquele que reconhece o Senhor, aquele que, na verdade, serve a Deus, ele, na verdade, vão ser salvos, porque vão escapar pela flecha, né? Pela aquela flecha a fenda que abriu quando Jesus pisou no Monte das Oliveiras. Aí todo olho o verá. Como verá? Porque as câmeras de televisão, então todo mundo vai ver Jesus colocando os pés no Monte das Oliveiras. Então, é maravilhoso. Então, nós precisamos estar prontos para ir para o Senhor a qualquer momento. A qualquer momento o Senhor nos chamar. Mas nós precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos, porque não tem tempo mais de se preparar. Nós temos que estar preparados hoje, como se Jesus voltasse hoje mesmo. Então, veja só, a palavra do Senhor ainda nos diz, assim como no tempo de Noé e Ló, as pessoas viviam suas rotinas normalmente, até que veio o juízo. A advertência é clara, estejam preparados. Mas eu não sei como me preparar, faça a sua parte, que o Espírito Santo fará dele. E o Espírito Santo, ele lembra, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo fala conosco, ele diz se estamos errando, se estamos andando certo. Nós temos um termômetro espiritual. Quando a minha vida espiritual está bem abastada, bem cheia da presença do Senhor, eu sou uma pessoa alegre, uma pessoa que está disponível, uma pessoa que está nos cultos, uma pessoa que tem prazer de estar na obra do Senhor, uma pessoa que tem prazer de fazer a vontade de Deus. Então, isso são pessoas que estão com o termômetro espiritual lá em cima. Mas pessoas que muitas vezes uma hora quer, outra hora não quer, duvidosa e não tem compromisso, é relaxada com a obra de Deus, não tem compromisso com a obra do Senhor, não está nem aí para a obra do Senhor. Então, esta pessoa fica difícil. Fica difícil. Então, nós precisamos estar prontas, preparadas, porque Jesus vai voltar a qualquer momento. A qualquer momento, Jesus vai voltar. E eu preciso estar pronta, preparada, porque Jesus não vai esperar eu me preparar. Tivemos todo o tempo para preparar, mas nós precisamos nos preparar. Jesus está voltando e ele voltará a qualquer momento. E eu preciso estar preparada, preciso estar pronta.
eu preciso estar pronta. Então, lembrando-vos da mulher de Ló, que é o símbolo de quem olha para trás e se apega às coisas do mundo. As coisas do mundo, para quem realmente serve ao Senhor, já não tem valor. As coisas do mundo o mundo parece que está fedendo, já não tem cheiro. O cheiro já é mau, assim como na narina de Deus. Então, a aplicação para nós é: viva em constante vigilância espiritual. Não se apegue às coisas passageiras deste mundo. Jesus voltará. Esteja pronto em santidade e fé. A qualquer momento, Jesus vem voltar para buscar a sua igreja. A qualquer momento, Jesus está vindo. Eu preciso estar com a minha vida espiritual. Então, qual é o conselho que eu dou a cada uma das irmãs? Faça um jejum pela sua vida espiritual. Faça um jejum pela sua vida, para que o Senhor te dê sabedoria, para que o Senhor ensine você a cada dia mais a adorá-lo, ler a palavra, entender o que lê, compreender, para que o Senhor possa limpar os seus ouvidos, também passar o colírio nos seus olhos, para que possa ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Nós precisamos disso, necessitamos disso. Então, nós precisamos viver em constante vigilância espiritual, não se apegar às coisas passageiras deste mundo, porque tudo aqui passa, tudo aqui muda, tudo aqui vai ficar, e nós vamos subir para a glória de Deus, nós queremos subir. Eu quero subir. Eu digo ao Senhor: Senhor, não quero, nem me preocupo se alguém não me vê, se alguém não gosta de mim, se as pessoas muitas vezes não me toleram, não tem problema. Eu quero fazer parte da igreja que está invisível. Como eu já falei aqui, que o Senhor, de cada igreja, ele tem um povo. Deus não vem buscar placa de igreja, ele vem buscar um povo que está realmente pautado, servindo a ele. Então, nós não podemos julgar ninguém, mas o Senhor vem buscar um povo que está preparado para ele. Ele vai formar a igreja dele. Em cada lugar, o Senhor vai tirar alguém, um povo, que faz parte desta igreja. E a minha oração é: Senhor, me ajude a fazer parte da igreja que está invisível, daquela que ninguém vê, daquela que ninguém pode enxergar. É esta igreja que eu também quero fazer parte. Para isso, eu preciso fazer tudo o que o Senhor quer que eu faça enquanto estou aqui. Enquanto estou aqui, eu preciso ser, não preciso ser Maria vai com as outras. Não, eu tenho que fazer a diferença onde eu estou. Eu preciso fazer a diferença. A diferença em quê? Em ser uma mulher mais pautada perante o Senhor, uma mulher conhecedora da Bíblia, uma mulher que ora, uma mulher que tem comunhão com o Senhor, uma mulher que tem misericórdia daqueles que precisam da misericórdia de Deus, uma mulher que abraça aqueles que estão necessitados, uma mulher que seja realmente compreensiva, uma mulher que adore ao Senhor de manhã, de tarde, de noite, toda hora. E é isso que eu preciso ser. Eu preciso ser, e não faça outro tropeçar, como diz a palavra do Senhor. Que outros não venham tropeçar por minha causa. E eu sou o seguinte, amadas: se eu ferir alguém, eu tenho humildade bastante para chegar até a pessoa e pedir perdão. Tenho, ou bastante. Até uma brincadeira. Às vezes a gente faz uma brincadeira e alguém não gosta, aí fica muitas vezes cara feia para a gente. Não. Chegue até onde eu estou e diga: olha, aquela palavra que a senhora disse, aquela brincadeira que a senhora fez, ou aquela que você fez, eu não gostei. Eu tenho humildade bastante de chegar e pedir perdão. Pois me perdoe. Em nome de Jesus, não fiz para te agravar, não fiz para te ferir, apenas estávamos brincando e fiz a brincadeira. Mas já que você não gostou, me perdoe em nome de Jesus, porque não vai se repetir. E assim sucessivamente. É isso que nós precisamos fazer. E muitas vezes não se esconder, não fugir, porque muitas vezes a gente quer sair do lugar que estamos. Por quê? Porque a fulana disse isso comigo, eu fiquei chateada com a fulana, mas a palavra do Senhor diz o seguinte: se você estiver, vamos dizer assim, se você não gosta do seu irmão, que está andando com ele no caminho, rapidamente faça as pazes, porque você não sabe a hora que Jesus vem buscar a igreja. Você não sabe a hora que Jesus vem buscar a igreja. Então, faça enquanto estão no caminho, andando no caminho. Isso faz parte do ser humano. Às vezes a gente realmente tem os nossos desvios, mas o Senhor é aquele que está pronto a nos despertar. E a conclusão é o seguinte:
vivendo as lições do reino. O capítulo 17 de Lucas é o chamado à maturidade cristã. Jesus nos ensina que devemos cuidar para não ser pedra de tropeço para as pessoas. O perdão é essencial mesmo quando difícil. A fé verdadeira transforma realidades. Servir a Deus deve ser feito com humildade. A gratidão é expressão de uma fé viva e precisamos viver como se Jesus voltasse hoje. Então, veja só, esta é a palavra de Deus nesta manhã para nós. Então, vamos acordar, amados. Vamos acordar. Vamos deixar a síndrome de princesa, de baronesa, e vamos ser realmente, tomar o nosso posto de serva do Senhor, aquela que Ele nos chamou para fazer a diferença, que Ele nos plantou e que possamos dar real fruto e possamos ter raízes ali naquele lugar de onde Ele nos plantou. Que o Senhor continue abençoando cada uma de vocês, que essa palavra possa encontrar guarida e que esta palavra possa encontrar dentro de nós, a cada momento, um lugar e que possamos dar ouvido a esta palavra e que a palavra de Deus faça um movimento dentro de nós e que esta palavra vá mudando, vai trabalhando, vai limpando dentro de nós, entendendo que nós precisamos passar o processo para poder viver o propósito. Ninguém vive o propósito sem antes passar pelo processo. Então, aceite o processo de Deus na sua vida. Deixe Deus trabalhar. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito no seu viver. Quando você acordar de manhã, que você abrir os olhos, você diz assim: Senhor, muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Que o Senhor continue operando de maneira em nossas vidas, de maneira gloriosa em nosso viver. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Senhor, por este momento glorioso, por este momento, Senhor, que Tu tem nos dado, Pai de amor e de bondade, para poder assim, Senhor, estar neste devocional, onde Tu tem falado conosco de maneira gloriosa, de maneira especial, para a glória e louvor do Teu nome. Continua com as Tuas mãos estendidas sobre nós. Abençoa cada uma das Tuas filhas. Dê uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana cheia da Tua presença, Senhor. E que elas possam ter entendido a palavra, Senhor, que Tu tem falado conosco. Senhor, que a Tua palavra ache guarida nos nossos corações. Que ela possa achar, na verdade, um lugar reservado e que possamos colocar em prática tudo aquilo, Senhor, que Tu tem nos ensinado nesta manhã. Deus de amor e de bondade, alcance cada uma das Tuas filhas, tome cada uma nas Tuas mãos, enche o Teu Espírito, capacita, dar a elas, Senhor amado, estrutura espiritual para passar pelas provas, dificuldades, entendendo que Tu estás no controle de todas as coisas e que nada acontece, Senhor, fora do Teu controle e da Tua vontade. Nós estamos Te pedindo, ó Pai, e já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todas. Que o Senhor dê uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana que possa você ver a mão de Deus agindo de maneira gloriosa. O nosso Deus, Ele é aquele que conhece a nossa vida e sabe muito bem do que precisamos. Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Amém.